Olá, pessoal. Estamos novamente com nossa convidada, Elisete Souza, psicopedagoga, para agora conversarmos sobre um transtorno que é muito evocado pelas professoras nos anos iniciais, na ideia de que toda criança inquieta tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH. Isso, o TDAH. Colocando essas crianças num rótulo que é muito sério e que deve ser diagnosticado. Numa unidade anterior, nós conversamos sobre esses diagnósticos, sobre a equipe multidisciplinar que atende, no espaço do psicopedagogo, no espaço do pedagogo também. E agora vamos discutir um pouquinho essa questão do TDAH, pensando que, primeiro, toda criança inquieta é necessariamente colocada nesse quadro? Não, muitas vezes não. Eu diria muitas vezes. E principalmente hoje em dia, que os pais estão muito fora de casa, né? Fazem muita vontade dos filhos quando chegam, porque os pais se sentem, às vezes, um pouco culpados ou, né, não deu atenção suficiente. Então, a criança, quando os pais chegam em casa, eles, né, ficam elétricos e a mãe começa a achar aquilo tão difícil, né? Mas é porque a criança quer atenção, muitas vezes, né? Então, até eu daria um conselho para os pais que quando chega em casa, a criança está correndo, pulando, quer atenção, parem tudo, né? Larga a bolsa, faz um carinho, dá atenção, faz um aconchego, aí depois segue a vida. Porque muitas vezes isso é só uma carência, né? Ou falta de limites. E essa falta de limites, ela vai para a escola, acompanhando a criança, óbvio. E como é que seria isso na escola? Essa percepção, aquele sujeitinho que na fila acaba com a fila, que na sala de aula derruba a classe, cadeira, mochila, colega, que pede para ir no banheiro toda hora. A criança age exatamente na escola como ela é em casa, né? Não dá para desmembrar, né? A criança é uma só, né? Ela aprende e ela repete. Aprende e repete, principalmente os mais pequenos, né? Que eles querem... às vezes a criança nem tem uma vida social além da escola, né? Muitas vezes o único local onde a criança vai, né, soltar tudo que ela... É a escola, porque está sempre fechada em casa, tem crianças que passam durante todo o dia na frente da televisão, né? Ou até mesmo jogando videogame ou no celular, né? Então, a criança, onde ela vai encontrar o convívio, onde ela vai brincar, é lá na escola. E então, lá, ela vai demonstrar ainda mais o jeito, né, hiperativo de ser. Uhum. E quando esse jeito hiperativo ele é realmente preocupante, que ele precisa ser entendido por essa equipe multidisciplinar para de fato haver um diagnóstico sério? Bom, o TDAH é um transtorno neurobiológico, né? E isso está associado à genética, né, da criança. Não quer dizer que só, né, a genética vá, né, fazer com que as crianças tenham esse transtorno. Mas a maioria, essa é a causa. Então, o que a gente tem que fazer? Esse transtorno, ele tem duas características principais, que é a desatenção e a impulsividade. Então, essas duas características é que vão dar um padrão para a gente descobrir se essa criança tem ou não a hiperatividade. Então, para situar melhor a situação, o TDAH é um transtorno neurobiológico, né, que acontece no desenvolvimento. E para que a gente considere um transtorno, a gente tem que ver o quê? Que esse seja um padrão persistente, né? E que isso atrapalhe no funcionamento e no desenvolvimento dessa pessoa, né? A pessoa precisa ser atrapalhada por esse problema. Ela vai funcionar mal, então ela tem um transtorno, né?
Tem alguma idade em que isso começa a acontecer ou isso acompanha desde sempre, desde aquele momento do nascimento? E eu diria que ele vem bem cedo, né? Como eu disse, é genético, né? A base é genética. Tem outras questões que estão sendo estudadas, como, por exemplo, a criança que nasce prematura, com pouco peso, né? Também diz que tem essa tendência, mas ainda está em estudo, não se sabe ao certo. Então, essa criança apresenta essas duas características, né? A desatenção e a impulsividade. Bom, dentro dessa desatenção, a gente tem que averiguar 6 características, né? 6 sintomas, né? 6 sintomas ela tem que ter. Então, que sintomas são esses? A criança não para quieta, não presta atenção, né? Qualquer um barulhinho chama a atenção dela, ela não guarda as coisas que ela estava brincando, ela não termina as atividades, ela se atrapalha, né? Quando está com a TV ligada, ela não consegue fazer outra coisa. As atividades, ela vai só até uma parte e solta, não faz mais, né? Esses são os principais. Tem mais coisas. Então, ela tem que apresentar 6 destes sintomas, para que seja desatenção. Sim. E impulsividade. Impulsividade também ela tem que ter, né? A criança que não para de bater os pés, ela está sempre, né, batucando, fazendo barulho, né? Ela briga, ela atravessa a rua sem olhar para o lado, né? Que inclusive é um perigo, né? Então, ela tem que apresentar e ainda assim, tem que apresentar isso durante 6 meses, né? E mais de um ambiente. Por exemplo, ela não pode ser hiperativa só lá na escola. Ela tem que ser em casa e na escola, Em todos, no mínimo em 3 lugares, ela tem que ser hiperativa. Brincando com as crianças na pracinha. Isso, no convívio social. Se ela vai ao aniversário, ela é hiperativa. Porque ela não deixa de ser hiperativa quando ela vai fazer mal, né? Então, isso sim se caracteriza, né? E a gente ainda tem que ter o cuidado para não confundir com o transtorno, aquele outro opositor, né, desafiante, que é o TOD, que a gente chama, né? Que é aquela criança que se atira no chão, que faz birra, que é hostil, que dá chute nas pessoas. O hiperativo, ele não faz esse tipo de coisa. Aquela criança que chuta as pessoas, que maltrata a avó, às vezes a vozinha anda lá com a criança chutando as canelas da avó. Essa criança não é uma criança com TDAH. Ela pode ser uma criança com falta de limites, com o transtorno, esse o TOD, ou um outro problema, né? Crianças com TDAH, elas provavelmente se sentem diferentes das outras por justamente não conseguirem acompanhar aqueles ritmos que a família tem, que a escola tem, que os amigos têm, e devem sofrer com isso. Sofre. A criança sofre bastante e eles se dão conta, às vezes, a gente percebe assim, eles fazem, desculpa, né? Porque eles se dão conta que pisaram na bola, que erraram, mas eles não conseguem controlar. Eu tinha um paciente que ele chorava e dizia para mim, porque a mãe cobrava muito dele, e ele chorava e dizia, eu não consigo, que ele não conseguia realmente ficar sem fazer o que ele fazia. Isso me fez lembrar, muitos anos atrás, dava aula nos anos iniciais, numa turma de 3ª série, que eu tive uma aluna com esse diagnóstico, uma menina de 11 anos de idade, e ela chorava porque ela não tinha nunca o caderno completo. Então, eu não tive ajuda de psicopedagogo, a escola não tinha recurso nenhum, mas eu me lembro que nós, professores, a gente criou uma estratégia de sempre ter uma folha com todo o material para a mãe levar para casa e retomar, porque o combinado era, tu vai copiar até onde tu conseguir, tu vai participar até onde tu conseguir, mas nunca dizendo até onde tu conseguir. Era a nossa compreensão para não punir essa menina por não conseguir acompanhar a cópia de quadro, acompanhar uma leitura, então existia o limite diferenciado para ela. E isso é bom? É bom, é bom. Isso é o ideal. Porque tu tem que entender aquela criança. Tu tem que acolher, né? E fazer o teu melhor para poder dar conta daquilo.
E isso vai pela vida da pessoa? Ela cria estratégias com vocês? Ela cria estratégias, mas assim, ó, na adolescência isso melhora um pouco. Porque daí ele começa a querer copiar o coleguinha, né? E aí ele vai se espelhando, ele vai, né? Vai melhorando. E na idade adulta a tendência é sanar todas as dificuldades. E, por fim, uma outra questão. Uma questão que incomoda bastante porque a gente ouve falar muito da Ritalina, da questão de tem que medicar essa criança só tomando remedinho para parar quieta. O que a senhora acha disso? Eu acho que quando a criança está correndo risco, como te disse, o hiperativo, a criança com TDAH, ele às vezes corre risco, porque cai, se machuca muito, né? Se corta, atravessa a rua sem olhar. Então, se essa criança está correndo risco, eu acho que tem um momento que tu tem que melhorar isso. E aí só com a medicação. Daí a medicação, mas a medicação sempre controlada, ela pode vir a ser alterada no tempo. Sim, porque ela causa outras coisas. Ela causa alguma coisa no organismo, né? Toda medicação, né? E daí, no caso de levar essa criança para a escola, tem que ter o receituário, tem que se saber qual a medida. Não é uma coisa que a criança tenha domínio ou que tu entra na sala de aula, vou falar a palavra chapado de tanto remédio, que não consiga acompanhar uma aula, por exemplo. É horrível. Eu prefiro eles sem medicação. Né? Mas só em casos muito extremos daí. Aí o neurologista que vai saber, né? É o neurologista que ainda indica isso. Só o neurologista ou o psiquiatra. Que não é o caso, porque né, não tem um distúrbio. É um outro problema, é um transtorno. Né? Aí, no caso, é o psiquiatra. É o neuro que tem que receitar. Bom, e por fim, professora, gostaria de deixar uma mensagem para a turma, pensando que nós somos uma turma na disciplina de psicopedagogia, mas num curso de pedagogia. E o que fazer enquanto futuro pedagogo, professor com essas crianças? Eu acho que o pedagogo tem que se orgulhar muito da sua profissão, né? Porque eles são muito importantes, que a criança, ela precisa, né, de um bom pedagogo e os pais também precisam da ajuda desse profissional. Eu diria que está de parabéns quem tem essa coragem hoje em dia de enfrentar, né, essa profissão. Bom, muito obrigada. Agradecemos pela tua disposição de estar aqui conosco, pelas coisas ótimas que vieram a elucidar mais esse aprendizado. Acredito que temos muitos alunos que vão sentir vontade de, depois da formação em pedagogia, seguirem na tua trajetória. E penso que cada vez mais a gente tenha que acompanhar essas crianças com dificuldades de aprendizagem, com seriedade, com estudo. Lembrando que nesse mundo de diferenças, essas crianças tão diferentes também, elas merecem o nosso amor, a nossa atenção, a nossa paciência e também muita força de vontade para que elas também consigam aprender dentro dos seus tempos, não é mesmo? Cada um com o seu tempo. Cada um com o seu tempo. Então, essa é a mensagem final, pessoal. Vamos em frente, seguindo com as atividades, acompanhando o fórum, fazendo exercícios. E beijo para vocês. Fiquem com o meu abraço, o abraço da minha convidada também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.